A paz do Senhor Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria estar aqui, é uma satisfação tremenda estar na casa de Deus, nesse culto tão abençoado. O Senhor tem falado conosco desde o princípio, do início deste culto, através da vida do pastor, das oportunidades, do louvor, palavra de fé, palavra de vida. E a palavra vem só alimentando a nossa alma, só edificando nesta noite. Então, isso é sinal que Deus se encontra aqui no nosso meio. Amém? E eu quero aqui agradecer aos pastores desta igreja por esta oportunidade. Irmãos, vamos à palavra do Senhor que está no livro de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo 1 diz assim: Estava, porém, enfermo um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinham enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. O verso 4 diz, vamos ler todos junto? O 4? No telão, irmãos. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém? Amém. Você crê? Amém. Aleluia. Amém. Podeis assentar, irmãos. Igreja do Senhor. Hoje você escolheu o melhor lugar para estar. Hoje eu e você, nós escolhemos o melhor lugar. Rodrigo, hoje você escolheu o melhor lugar para estar, na presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela não é... A palavra que Jesus fala conosco, e Ele tem falado desde o começo do culto, não é apenas uma comunicação. A palavra de Jesus não é apenas uma informação, mas a palavra de Deus, ela é... A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Então, a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, o Senhor Jesus, se a gente ouvir a palavra dele e a gente praticar essa palavra, a gente vai viver tudo o que Jesus declarou sobre a nossa vida. Tudo o que a Bíblia diz para nós, a gente vai viver, porque é palavra de Deus, e a palavra é espírito e vida. Amém? Amém. Você tem a palavra? Então você tem vida, você tem Jesus. Amém? Então, Jesus, ele nos ensina, e ele fala para nós que nós, eu e você, a gente podemos tudo naquele que
nos fortalece. Você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode tudo naquele que te fortalece. Você está fraquinho? Eu posso. Naquele que me fortalece. Ele me renova, Ele me fortalece, Ele me levanta, Ele me cura, Ele me dá saúde. A palavra diz, eu posso tudo naquele, não é na minha força, mas é na força dEle. Amém? Então, se você recebeu Jesus, se você tem Jesus, você vai viver tudo, você tem tudo o que a Bíblia diz que você tem. É só você crer e tomar posse da palavra de Deus. Então, irmãos, que a nossa vida esteja atenta à palavra do Senhor, que os nossos ouvidos, desde o início aqui deste culto, Deus tem falado tanto conosco por meio da palavra, Ele está nos alimentando, e que nosso ouvido seja um ouvido sensível à sua palavra, e que a gente não só ouça a palavra, mas que ela possa entrar e fazer morada, Jesus morar e agir dentro de nós. E a gente dá ouvido a essa palavra que Deus diz para nós, que Ele é Espírito e Ele é vida, e a gente pode todas as coisas nele. Então, a minha vida e a tua vida, ela tem que ser direcionada não pelas coisas que as pessoas lá fora dizem, não pelo que seus amigos falam de você, ou pelo que a mídia diz, ou pelo que as coisas que estão acontecendo no mundo, pelas mentiras deste mundo, não pelos jornais que a gente ouve tantas coisas, mas a nossa vida ela tem que ser direcionada pela palavra do Senhor, porque é a palavra dele que nos salva, que nos levanta, que nos restaura, é uma palavra que nos coloca de pé. Foi falado aqui nesta noite que Ele dá força a quem não tem nenhum. Olha que Deus poderoso. Ele dá força a quem não tem nenhum vigor. É Ele quem faz, o poder é dele. Por isso que a palavra diz, eu posso nele. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Irmãos, e a palavra do Senhor, ela, de Gênesis até Apocalipse, ela nos ensina, ela nos traz direções, ela nos traz verdade, ela nos traz convicções para que a gente possa obedecer, ter essa palavra no coração e seguir em frente, crendo no poder de Deus. E esse capítulo 11 de João, ele traz muitos ensinamentos para a nossa vida. Se você depois ler esse capítulo, você vai ver que tem muitas verdades de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então, quando você lê a palavra, você está se alimentando, você está sendo ensinado pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa ir e dar fruto, né, para a glória do Pai. E esta palavra, então, nós separamos aqui 3 princípios, no qual o Espírito Santo nos ensina, mas tem muito aqui nesta palavra. Mas nós vamos aqui naquela parte que fala que Lázaro, ele ficou doente, que é o versículo 11, 3, né? Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem? Jesus te ama, irmãos. Jesus te ama. Eu creio que Ele me ama. E Jesus amava Lázaro. E ele estava o quê? Estava o quê? Isso, ele estava doente. Então a palavra, ela vai nos ensinar o quê? Que até os amigos de Jesus ficam doentes. Até quem Jesus ama fica doente. Então, a palavra do Senhor nos ensina que nós passamos por situações, por doenças, enfermidade, problemas,
porque nós somos o quê? Humanos. Mas Deus permite para que a gente possa entender que nós dependemos dEle. E que nele há resposta, há solução para a nossa vida. Então, um crente que é cheio de Deus, um crente que é cheio do Espírito Santo, ele pode ficar doente. Isso não significa que ele se afastou. Não, é porque ele é gente. E ele é humano. E quem tem o poder é Deus. E se você tiver fé, você vai orar. E você vai entender que nós dependemos de quem? Dele. Nós dependemos de Deus. Então, essa palavra nos ensina que até as pessoas que Jesus ama ficam doentes. Os amigos de Jesus ficam doentes. Mas é para que nós possamos aprender, entender que nós somos humanos e dependemos totalmente de Deus. Você crê? Que você não vai ficar nessa enfermidade para sempre. Ou você não vai ficar também nesta luta, sofrendo a vida toda. Por quê? Você tem alguém que peleja por você. Você tem alguém que luta por você. Você tem alguém que te dá vitória, que é Deus. Então, Deus permite que nós passamos por situações assim, porque Ele quer que a gente mostre para Ele a nossa necessidade, que a gente ore, que a gente clame a Ele. Por que nós temos que orar todos os dias? Porque dependemos dEle. Então, Ele permite para que a gente possa amadurecer nessa caminhada, nessa vida aqui, e a nossa fé, ela possa ser acrescentada. Então, a palavra do Senhor diz que até Jesus, ele chorou. Olha o sentimento, porque Jesus estava aqui em forma de humano também. E ele sentiu quando ele chegou ali, que Lázaro estava morto. Então, Jesus, ele chorou, ele também teve o sentimento. Ele era o próprio Deus e, ao mesmo tempo, ele estava como humano aqui na terra. Então, Deus quer que a gente expresse esse nosso sentimento, que a gente não deixa de ser humano, porque somos humanos. Então, a gente vai chorar, a gente vai sorrir, a gente vai sofrer, mas Ele quer que a gente saiba que nele eu posso todas as coisas, e que nele há solução, e que nele há vitória para a minha luta. Amém, irmãos? A gente ouviu aqui que Ele dá força a quem não tem. Ele não dá força para quem tem um pouquinho. Imagina só, para quem não tem nenhum vigor, Ele dá força. Deus, Ele não despreza ninguém. Então, isso é para que nós possamos entender que a nossa vida é totalmente dependente do Senhor. Por isso que nós oramos todos os dias, clamamos, porque é dele que vem a resposta para nossas vidas. E segundo conselho aqui, que o Senhor traz ao nosso coração, é para a gente confiar no amor de Deus. Confiar no amor dele. Porque a palavra diz que Jesus, 11:5, isso, que Jesus, ele amava Marta, a irmã dela, e amava a Lázaro. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Jesus ama a Rose, ama a Cristiane, ama a Érica, ama a Dora, ama todas as nossas irmãs, o nosso irmão, os pastores, o Rodrigo. Jesus ama todos nós. Então, a palavra de Deus vem ao nosso coração o quê? Que ele amava Marta. E ele amava a irmã, a Maria, e amava a Lázaro. E aqui a gente observa o quê, irmãos? Que são 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro. E quem era Maria? Maria era uma pessoa abençoada,
uma pessoa tranquila, uma pessoa que adorava o Senhor, uma pessoa plena. E Jesus amava. E quem era Marta? Marta era uma pessoa agitada. Marta corria para lá, corria para cá. Marta era uma pessoa preocupada com os afazeres, com as coisas que tinha que se preocupar. Mas Jesus amava também Marta. Olha que interessante. Jesus amava aquela que era boazinha, mas amava aquela também que era agitada, que estava correndo, que estava preocupada. Então, o amor de Jesus é sobre todos nós. Jesus, ele te ama, ele me ama. O amor dele é incondicional. É um amor tremendo. E Jesus amava também quem, irmãos? Quem? Amém. E Jesus amava a Lázaro. E quem era Lázaro? Quem era Lázaro, igreja? Jesus amava Maria, aquela abençoada, tranquila, amava Marta, agitada. E Jesus amava Lázaro. E Lázaro, quem era Lázaro? O enfermo. Aquele que estava doente. Aquele que morreu. Aquele que já cheirava mal. E diz a palavra o quê? Que Jesus amava Lázaro. E Lázaro já cheirava mal. Mas Jesus amava Lázaro. Jesus amava os três. A gente vê três pessoas diferentes. Então, o amor de Deus é grande por mim e por você. Não tem como comparar esse amor. Lázaro era um caso já perdido, mas Jesus o amava. Amém? Então, que nós possamos crer nesse amor de Deus, que independente de qualquer situação, Jesus, ele te ama. E talvez você tenha um caso que você acha que está perdido, como Lázaro estava perdido perante os olhos daquelas pessoas. Ninguém acreditava mais na vida de Lázaro. Ninguém imaginava que Lázaro fosse ressuscitar. Mas havia uma palavra sobre a vida de Lázaro, que Jesus disse quando ele recebeu a notícia. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. O que você está passando? O que na tua vida já não há mais esperança? O Senhor está falando, não é para a morte, não é para o fim. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Aleluia! Porque Jesus está falando, Ele está liberando uma palavra aqui nesta noite, e a palavra dEle não é o fim, mas é para a glória dEle. A palavra é dEle, é Ele quem faz. Então confia no Senhor, dependa do Senhor, entrega nas mãos do Senhor, que é para glorificar o Pai por meio do nosso Senhor Jesus. É no nome de Jesus que nós vamos vencer, que nós vamos alcançar e que nós vamos receber a nossa vitória. Talvez você tenha algo aí no seu coração, ou que já faz tanto tempo que você nem acredita mais. Mas o Senhor está dizendo, é para a glória do Pai. Não é o fim, não acabou. É para a glória de Deus. Creia no teu coração e receba esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Pega essa palavra mesmo, irmã, que é para a glória do Pai. É Ele quem faz. Amém? Irmãos, e mais um princípio de Deus aqui nesta palavra está no verso 11, 39. Que a gente aprende o quê? Permita Deus agir na tua vida. Se permita, deixa Deus agir
naquilo que você tanto busca, que você tanto pede para Ele. Permita a ação de Deus na tua vida. Jesus aqui, Ele deu uma ordem. Ele liberou uma palavra. Amém? Qual a palavra que Ele liberou aqui e que Ele está liberando? Ele está falando, qual que é a palavra? Tirem. Mas Marta diz o quê? Não dá, Senhor. Não dá, Senhor. Não pode. Jesus está falando, tirem. Não, Senhor, ele morreu. Jesus está falando? Não dá, não tem como, Jesus. Ele está morto. Tirem. Senhor, faz 4 dias. Não tem como. Jesus está falando o quê? O que Jesus está falando, igreja? Aleluia. Mas o povo está falando, Senhor, está cheirando mal. Mas Jesus está falando o quê? Amém, vocês estão aqui na palavra, glória a Deus. Estão recebendo a palavra de Deus. Irmãos, Jesus, Ele está falando para nós o quê? Tirem a pedra. Tirem a pedra que eu vou fazer. Tira a dúvida do teu coração. Tira a incredulidade. Que eu vou fazer. Eu vou ressuscitar. Eu sou o dono da vida. A palavra não diz que Ele é espírito e vida? Ele é quem dá a vida. Tomé disse, Senhor, nós vamos lá, nós vamos morrer, porque aquele povo quer te matar, então vamos morrer todo mundo. O pastor disse aqui, tem gente que é do contra, só fala palavras negativas, e Jesus está falando, tirem. É isso que nós temos que ouvir, dar ouvido à palavra, porque a palavra vai gerar em nós fé, e a fé é que vence o mundo. É a nossa fé que vai vencer cada dia, essa fé que vem pelo poder da palavra, que é Jesus. E Jesus está falando, tirem a pedra, mas o povo está, não, cheira mal, está morto. A palavra que o pastor disse, palavra do contra. Aí é mais fácil eu obedecer o que Jesus está falando para a minha vida, para a situação que eu estou passando, ou por aquele que eu estou clamando, ou eu dar ouvido, ou o meu olhar ser direcionado para aquilo que eu vejo, ou o que as pessoas dizem. Cheirava mal, estava morto, mas Jesus, eu quero fazer, eu quero ressuscitar. Tomé falando, Senhor, nós vamos morrer todo mundo, mas Jesus, não, vamos lá, eu quero dar vida, eu vou ressuscitar. E Tomé, não, nós vamos morrer. E Jesus, não vamos, porque eu vou ressuscitar Lázaro. E aonde está teu coração? Está na palavra de Deus? Está naquilo que Ele pode fazer na tua vida e na vida dos seus? Você crê que Deus pode mudar histórias? Deus pode mudar a história da sua família? Deus pode agir? Porque Ele é quem faz. Ele é quem liberta, Ele é quem restaura. E Ele diz para nós aqui nesta noite, tirem a pedra, tira a incredulidade do coração. Creia somente no meu poder, creia que eu vou agir, creia que eu vou fazer na tua vida e naquilo que você tem pedido, que você tem colocado no meu altar. E se você crê, e se você falar, Senhor, eu tiro, Senhor, a pedra do meu coração, pode fazer, Senhor. Pode fazer, Senhor, que a partir de hoje eu tiro toda a incredulidade, toda a dúvida do meu coração. E Ele está aqui hoje e Ele diz, eu posso fazer, e eu quero fazer, e eu vou fazer. Eu posso ressuscitar, eu posso curar, eu posso resolver os teus problemas. Aquele a quem ninguém dá mais nada, eu posso trazer de volta para a minha presença.
entrega tudo nas mãos do Senhor, que Ele pode fazer. E a palavra do Senhor nesta noite é essa, irmãos. Dependa somente do Senhor, não das palavras do contra, não das palavras que o mundo diz, mas da palavra que a Bíblia diz quem você é em Cristo Jesus. Amém? Então confia de todo o teu coração, entrega tudo ao Senhor, crendo que a gente depende somente dEle em todas as áreas da nossa vida. E Ele ama quando a gente faz assim, sabia? Porque Ele quer fazer, Ele quer abençoar, Ele quer curar. Lembra quando Jesus chega ali, um daqueles que estavam para consolar Marta e Maria, ele fala assim: não é este que curou o cego, que deu vista ao cego? Não poderia estar aqui para curar Lázaro? E Jesus está chegando e diz: eu vim fazer, mas tem os do contra. Então que o nosso coração esteja atento à palavra do Senhor. Quando alguém falar que não dá, você fala: dá, em Cristo dá, em Cristo eu posso, porque Ele me fortalece e dele vem o meu socorro. Amém? Então receba esta palavra, creia somente no Senhor, tira a pedra do coração, tira a incredulidade, a dúvida e deixa a palavra ser gerada dentro de você, para que você viva o melhor do Senhor. E Jesus então, tiraram a pedra, Jesus chamou Lázaro, Lázaro saiu, Jesus pediu para que desamarrasse ele e Lázaro seguiu. Amém? Então que nós possamos seguir a Jesus, crendo nele, na sua palavra em todo o tempo, sem medo e com fé e com coração firme no Senhor. E que esta palavra fica no nosso coração, irmãos. Crê somente que para Deus não existe nada impossível. Tudo é possível ao que crê. Então não temos que temer, não temos que ter medo, mas temos que confiar no Senhor. E para concluir, João 11, 25. João 11, 25. O Senhor nos ensina que nós não devemos ter medo, porque a palavra diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e há tempo de... Há tempo de nascer e há tempo de... Nós não somos eternos aqui nesta terra. E vai chegar o tempo. Só que em Cristo tem uma esperança, tem uma vida eterna. Tem algo de Deus para nós, a eternidade. Então Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então aquele que morra, aquele que crê em Deus, se morrer, vai viver, porque Ele é a ressurreição e a vida. E o 26, por favor. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Diz a palavra. Então, que nosso coração seja firme no Senhor, em todo o tempo, não ter medo de nada, porque existe uma eternidade, existe um futuro com Deus. Jesus garante a nossa vida aqui e ainda garante na eternidade. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Igreja do Senhor. Glória a Deus, que bênção, que maravilha é tomar posse dessa palavra. Essa palavra é viva e ela é eficaz, como diz a palavra do Senhor, e como já foi bem lembrado pela pastora. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Amém, Igreja do Senhor? Quero louvar a Deus pela vida da minha querida pastora Rose, sempre um prazer, sempre